líder! Eu sou Edson Procópio, sócio fundador da empresa Evolução Máxima, patrocinadora do projeto Líderes Online. Estou aqui hoje muito feliz novamente para a gente conversar um pouquinho sobre liderança. E hoje eu quero falar com você a respeito de um tema que ao mesmo tempo é fascinante, mas também bastante polêmico. Eu quero falar com você sobre o fascinante e às vezes assustador feedback. Pois é, a palavra feedback, ela traz pra gente uma série de reflexões, uma série de reações diferentes, né? E quando a gente fala sobre isso nas palestras, nos workshops, é muito comum que seja um tema bastante polêmico, muito debatido. Mas algumas coisas são consensuais. A primeira é que não há nenhum pesquisador, não há nenhum profissional que lide com liderança no mundo que não afirme que o feedback é uma das ferramentas mais poderosas e mais importantes no desenvolvimento das pessoas. Isso é um consenso, inclusive nas salas de treinamento, nas salas de workshop e assim por diante. Ao mesmo tempo, né, é muito comum nós ouvirmos coisas do tipo: poxa, mas feedback é complicado, as pessoas não sabem receber feedback, né? As pessoas se melindram muito, e às vezes a gente não pensa um pouquinho sobre a possibilidade de que também as pessoas não saibam dar feedback, né? Esse ambiente que parece ser tão estigmatizado, né, ele tem dois lados, né? Tem o lado de quem recebe e tem o lado de quem dá feedbacks, né? É óbvio, né? Nós temos culturalmente uma característica, nós latinos, um pouco mais melindrável do ponto de vista de conversas francas, né? Quando você trabalha outros tipos de cultura, como a anglo-saxônica, né? Você percebe que são culturas mais dadas ao papo reto, né? Mas além dessa questão cultural, existe também a questão ferramental. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, né? Sobre coisas que podem ser feitas para que você, líder, consiga trabalhar o feedback de forma saudável, de forma construtiva, de forma produtiva. A primeira coisa que eu sempre digo quando eu falo sobre feedback é que nós precisamos preparar o ambiente para que os feedbacks sejam feedbacks bem dados e bem recebidos, né? E o que é preparar o ambiente? Eu falo muito sobre alinhamento, sobre as pessoas entenderem exatamente o que é o processo de feedback, por que ele é importante, no que ele pode contribuir para a equipe e para as pessoas. Isso é muito importante. Ah não, mas todo mundo sabe, está toda hora aí na mídia, nos artigos, nas palestras. Gente, nós líderes incorremos num grande erro muitas vezes. A gente imagina que todas as pessoas entendam tudo que a gente acha que eles deveriam entender. E esse é um grande problema. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós estávamos há pouco tempo atrás trabalhando com uma empresa multinacional, ela tem presença global, tá certo? E eles estavam nos contando que nas pesquisas de clima, né, que é muito comum que essas empresas façam pesquisas de clima organizacional, tinha uma pergunta sobre feedback, né? E a grande maioria das pessoas que respondiam essa pergunta diziam que não recebiam feedback de seus líderes. E quando a área de recursos humanos ia conversar com as lideranças, ela ouvia exatamente o contrário. Poxa, mas a gente dá feedback, eu dou feedback e tal. E foram se aprofundar um pouco mais nesse item, né, e perceberam o seguinte: o que faltava na verdade era as pessoas, os liderados perceberem o que era efetivamente um feedback. Então, por exemplo, muitas vezes os líderes davam feedbacks rápidos, né, mais informais e tal. E os liderados não entendiam aquilo como feedback, eles entendiam que o feedback tinha que ser um papo longo, sentados em uma mesa, não, na cadeira, né, na mesa, aquele tipo de feedback mais estrutural que acontece nos finais de períodos avaliatórios e tal. E aí quando houve uma, vamos dizer, conscientização, né, um alinhamento de que esses papos também mais rápidos tal, também eram feedbacks, os processos de avaliação de clima mudaram razoavelmente, mudaram sensivelmente, porque as pessoas perceberam que aquilo era feedback. Para você perceber como em organizações grandes, onde as pessoas têm contato com o tema com muito mais profundidade, ainda assim acontece esse tipo de confusão. Então, a primeira coisa, um líder precisa preparar a equipe para o feedback. E preparar a equipe significa dizer por que isso é importante, no que pode contribuir, como a gente pode crescer quando a gente conversa entre si, quando a gente aponta situações que podem, vamos dizer, viabilizar crescimento profissional, né?
Então, quando você faz esse tipo de alinhamento, a equipe fica mais preparada para trabalhar o feedback, tanto no sentido de dar feedback como de receber também. Então, tem que ser um ambiente onde a confiança prevaleça, tem que ser um ambiente onde as pessoas não trabalhem críticas pessoais, mas apenas uma visão de crescimento mútuo efetivamente. Então, quando tudo isso está bem resolvido, aí sim você pode praticar o feedback com mais assertividade e com mais produtividade. Bom, resolvido a questão do ambiente, vem agora a técnica, né? O processo de feedback. E aí, o que eu proponho sempre, né? Eu uso, inclusive, a palavra feedback, né, como um acrônimo, né, para poder fixar com mais facilidade na nossa cabeça, para trabalhar 8 ingredientes, 8 elementos, 8 aspectos que precisam estar presentes num processo de feedback e que, quando estão presentes, tornam o feedback muito mais bem recebido, muito mais bem aceito e muito mais produtivo. E é sobre esses 8 aspectos que eu quero falar com você agora. Então vamos lembrar que eu estou colocando a palavra feedback na vertical e estou trabalhando cada uma das letras com alguns ingredientes, ok? Então vamos lá. O primeiro ingrediente que é fundamental está no feedback: fatos. Fatos, ou seja, a gente não pode dar feedback em cima de percepções vagas, né, de impressões, de forma alguma. A gente precisa ter fatos para poder conversar e dar um feedback. Pode ser um feedback rápido ou um feedback mais estrutural. Mas em ambas as situações, eu preciso colocar fatos na mesa. Seja fatos técnicos, seja fatos comportamentais, seja fatos que envolvam risco, seja o que for. Eu não posso, por exemplo, como aqui e ali a gente vê pessoas dando feedback assim: eu acho você um tanto apático, né? Ou eu acho você um tanto descomprometido. Isso não é o feedback, né? Isso é uma adjetivação de alguém, né? Você não está ajudando em nada quando você fala para a pessoa: eu acho que você é apático. Não está ajudando em nada, você está criando nela uma sensação de que é uma pessoa ruim, é uma pessoa, vamos dizer, que você não gosta dela. Então a primeira coisa, fatos. Então é diferente quando eu digo o seguinte: olha, eu gostaria de falar com você sobre as tuas participações ou a sua falta de participação nas reuniões semanais. Eu tenho percebido que você chega muitas vezes atrasado, né? Você se senta lá no fundo da mesa, lá num cantinho na mesa, você encosta na parede e praticamente não fica participando da reunião, né? Você várias vezes pega o celular e fica olhando para o celular e consultando mensagens. E isso, para mim, cria uma situação muito ruim, porque isso prejudica a sua participação em relação à equipe, mas também da equipe na reunião, porque cria um exemplo que não é salutar. Veja, eu estou falando de fatos, né? Eu tenho que ter evidências, eu tenho que mostrar que aquele feedback está baseado em coisas concretas. Então, a primeira coisa que é muito importante: não dê um feedback vago. Se você vai dar um feedback e não tem evidências, espere um pouco mais, até que a sua impressão, a sua opinião seja realmente respaldada por evidências. Aí sim você pode sentar e conversar com alguém, ok? A segunda letra, que é a letra E desse acrônimo, né, feedback, tem a ver com equilíbrio. Por que muitas vezes o feedback é uma coisa estigmatizada, chata? Porque, de maneira geral, nós só conversamos com alguém para dar um feedback sobre coisas que a gente entende que está faltando nas pessoas. Isso vem muito da nossa cultura, né? Desde a infância, né? A gente, quando tirava 11 notas A na escola e uma nota D, os nossos pais falavam com a gente especificamente sobre aquele D, né? É uma cultura que existia, mas que hoje não pode ser aplicado nas empresas, tá certo? Então, não é possível que as pessoas não tenham, eventualmente, pontos de aprimoramento, mas também não tenham pontos de reconhecimento. Lembrando que pontos de aprimoramento é aquilo que a pessoa faz e que, se ela melhorar, ela vai trabalhar mais feliz, mais satisfeita ou até com mais produtividade. E pontos de reconhecimento é aquilo que a pessoa faz e contribui além da expectativa para o trabalho dela, para o trabalho da equipe e assim por diante. Quando eu faço um equilíbrio entre os feedbacks de aprimoramento e os de reconhecimento, eu transformo isso num papo gostoso, num papo de crescimento e de reconhecimento. Quando eu faço como a maioria dos líderes faz, né? Que é só chamar
o funcionário para dar um feedback, quando está faltando alguma coisa, eu crio a sensação no liderado, nos pares, se for feedback entre os pares, né, de que a gente só faz coisa errada. E ninguém gosta de ir para casa imaginando que só faz coisa errada. Então, o equilíbrio entre os feedbacks de aprimoramento e de reconhecimento é fundamental para tornar essa conversa muito mais agradável e construtiva. A terceira letra que novamente é um E, tá certo? Falamos de F, E, e tem o segundo E agora da palavra feedback, tem a ver com empatia. Cada pessoa tem um jeito de pensar, um jeito de reagir, um jeito de enfrentar as situações diferentes, né? Tem gente, por exemplo, que você vai conversar com ela, quanto mais você desafia, mais ela cresce. E tem pessoas que quanto mais você desafia, mais ela murcha. Então, a minha capacidade de entender como cada pessoa funciona e de encaixar esse feedback ao jeito que essa pessoa gosta de conversar, gosta de dialogar, de tratar dos temas de interesse, isso vai fazer com que o feedback seja muito mais produtivo e muito mais agradável. Então eu tenho que conhecer cada pessoa para poder encaixar o meu jeito de dar feedback para cada pessoa. Não é o jeito que eu acho legal, é o jeito que melhor produz para aquela pessoa. Porque o feedback, pessoal, tem que ter uma ambição de que essa pessoa levante da cadeira ou saia desse papo mais engajado, mais motivado do que estava antes de entrar nesse papo, tá certo? A quarta letra é o D, de feed, né? E esse D tem a ver com diálogo. Eu já vi aqui ou ali consultorias, palestrantes, que afirmam que o feedback é um presente, consequentemente a pessoa tem que receber aquele presente, agradecer e sair, né? Eu não concordo, eu assim, abomino essa ideia de que só quem dá o feedback possa falar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é que tudo que a pessoa está dizendo pode ter viés, pode ter falhas de interpretação. E o diálogo permite, inclusive, a oportunidade de ajustar algumas percepções. Que por mais que seja um fato, ele é um fato a partir de percepções, tá certo? Então, imagine como a gente falou há pouco tempo atrás sobre aquela questão do funcionário que não participa das reuniões. E imagine que se você vai conversar com ele e ele diz para você o seguinte: mas sabe, chefe, na verdade eu estou tomando um remédio muito forte. Eu estou com um problema de saúde e eu tomo um remédio muito forte e quando eu sento de manhã eu tenho muito sono, eu até encosto um pouquinho e fico forçando a barra para não dormir, eu peço desculpas. Não quer dizer que você venha mudar completamente a tua visão sobre aquilo que você está conversando, mas são informações relevantes e isso só surge quando o diálogo é provocado e permitido, estimulado. Então depois que você passa o feedback, é importante perguntar: faz sentido para você o que eu estou falando? Tem alguma coisa que eu não saiba e que pode ajudar nessa minha percepção? E você vai receber de volta informações, que podem ser informações, vamos dizer, legítimas, consistentes ou não, né? Mas é importante que haja essa abertura para réplica, né? E para esse diálogo, tá certo? Agora, a quinta letra é o B, né? E o B tem a ver com balanço. Veja, se você permite essa conversa que é super salutar, que é super saudável, é muito importante que depois se faça um balanço. Então, por exemplo, voltando a esse exemplo que eu dei, essa pessoa vai dizer: olha, eu tomo um remédio e por isso eu acabo ficando com muito sono, tal, e isso prejudica um pouquinho, tal. É importante, por exemplo, que eu diga o seguinte: olha, você sabe que eu entendo, agora que você me contou isso, eu entendo, e deve ser uma coisa realmente complicada, mas eu gostaria de ressaltar que, apesar disso, e eu sei que é um problema que você precisa atravessar, e eu não sei se você pode tomar esse remédio em outros momentos, em outros horários, aí seria de você conversar com o seu médico e tal, mas o fato é o seguinte: isso tem prejudicado muito a tua participação nas reuniões. E você é avaliado também pelas contribuições que você dá e pelo exemplo que você dá durante o teu trabalho. Então, que tal a gente conversar um pouquinho sobre formas que a gente pode, de repente, trabalhar e você possa trabalhar para que você não prejudique seu tratamento, mas ao mesmo tempo consiga participar de forma mais adequada das reuniões. Então tem que ter um balanço. O balanço tem que ser o seguinte: o que depois dessa conversa continua prevalecendo na minha visão de quem está dando o feedback, tá certo? Para que não fique dúvida, porque senão você fala, a outra pessoa fala, a coisa fica meio no ar, a pessoa vai levantar e vai levar o que ela quiser. Não, tem que ter um balanço aí.
tá certo? Se for um feedback estrutural, né, que você vai falar de várias coisas e a pessoa vai contar várias coisas para você, no final é preciso resgatar todos esses pontos e dizer o que sobrou na tua percepção, né? Isso é muito importante. Aí vem o A do feedback. E o A tem a ver com apoio. Por que que muitas vezes o feedback é tão estigmatizado, é tão pouco aceito? Porque a gente chama a pessoa para poder falar alguma coisa, muitas vezes, que ela precisa melhorar, entrega isso para ela, que é uma coisa não muito boa de ouvir muitas vezes, e tchau. A pessoa sai muitas vezes, levanta e fala assim, caramba, me chamou, só me contou o que eu tenho de problema, e daí? Ela pode não pensar isso conscientemente, mas inconscientemente ela sente isso. Então um líder realmente servidor, ele vai no momento desse conversar com o liderado e falar o seguinte, poxa, diante de tudo isso que ficou, né, nesse balanço que a gente fez aqui agora, o que a gente pode fazer a respeito? O que você precisa que eu te ajude, eventualmente, para que você possa dar um passo à frente? Você quer montar um plano de ação? Quer montar primeiro e vem falar comigo depois? Quer que eu te ajude a montar esse plano de ação? Então vamos falar, por exemplo, desse mesmo exemplo que a gente começou, né? Vamos imaginar que no final eu fale para ele, olha, apesar de que você me contou, eu fico até sensibilizado, isso com certeza justifica muito do que está acontecendo, mas a tua participação está prejudicada. O que eu posso ajudar você? O que você pode fazer a respeito? Aí vamos imaginar que a pessoa diga o seguinte, eu vou conversar com o meu médico então, para saber se eu posso tomar esse medicamento num outro momento, e se eu puder tomar no outro momento, aí talvez eu precise de repente ter a compreensão de que naquele dia, naquele momento, eu vou ficar um pouco mais afetado pela medicação, e aí cabe ao líder liderado conversar e verificar se existe um caminho melhor para que ele possa, né? Então de repente você vai dizer para ele, você já perguntou para ele se você não pode tomar esse medicamento à noite? Porque à noite você vai tomar, vai ter um pouco de sonolência, mas você vai dormir, e obviamente que você vai ter 8 horas aí para dormir, ou 6, 7 horas, e aí no dia seguinte isso vai trazer menos impacto para você, né? Então você precisa ajudar a pessoa a pensar em situações, em ações que possam realmente fazê-la melhorar. E vamos dizer que você esteja elogiando o trabalho de alguém, falando do equilíbrio, né? Mesmo nesse caso, você elogiou muito a participação de um funcionário numa reunião, você vê que ele é uma pessoa engajada, entusiasmada, que traz ótimas ideias. Às vezes também nesse momento do apoio é pensar o seguinte, onde é que ele pode utilizar essa força que ele tem para produzir ainda mais ou para poder ganhar visibilidade na organização, na equipe e assim por diante. Então mesmo na hora de você falar de um elogio, também cabe muitas vezes você apoiar a pessoa para poder multiplicar, potencializar essa força que ela tem, tá certo? Porque aí quando a gente apoia o plano de ação, a pessoa se sente acompanhada, a pessoa se sente amparada, ela sente que não está sozinha, tá certo? Aí vem a letrinha C, né, do feedback, que é a penúltima letra. E a letrinha C eu uso como controle. Em que sentido? Depois que você conversou com a pessoa e que vocês combinaram, ou ela trouxe para você um plano de ação que ela pretende desenvolver, tá? E você valorizou, que bacana, legal, então vamos trabalhar assim, vamos ver então, você falou que teu médico disse que você pode tomar um remédio à noite, que bacana, você vai poder dormir e vai ter um dia melhor, tal, e vamos imaginar que aí a pessoa vai começar a implementar. É importante você acompanhar se efetivamente aquela ação que ela propôs está trazendo algum tipo de benefício para ela, para a equipe, para o trabalho e assim por diante. E muitas vezes também é importante chamar e dar um novo feedback. Então vamos imaginar que essa pessoa começou a chegar nas reuniões sem sono, não encosta mais na parede, não fica no celular, começou a dar ideias, dar opiniões, começou a conversar muito mais sobre os temas de interesse. Aí é fundamental, né, que a gente chame essa pessoa e fale assim, cara, deixa eu te contar uma coisa, estou super feliz. Porque eu percebi que aquela ação que você disse que ia desenvolver, você desenvolveu e que os resultados estão sendo excepcionais. Eu te vejo um outro profissional nas reuniões nesse momento. Parabéns. Né? Então esse controle é para não deixar no ar. Né? Falei o que precisa ser melhorado ou o que está sendo bacana, ajudei a pessoa a eventualmente potencializar ou corrigir alguma coisa e tal, só que depois eu não estou acompanhando. Então não, o controle é para isso, para acompanhar, para fazer algum ajuste adicional ou para reconhecer aquilo que realmente foi resolvido, tá certo? E no final tem a letra K. E eu acho que você está pensando aí, talvez, assim, marotamente, né? Quero ver o que o Edson vai fazer agora para usar esse K na língua portuguesa, já que tão poucas palavras são iniciadas na nossa língua com a letra K.
mas eu tenho aqui uma surpresinha para você, tá? A letra K talvez seja a que você mais vai guardar nisso tudo, né? Eu uso o K aqui para simbolizar a palavra calma. Calma, eu sei, obviamente, que não começa com K, mas o K nos dá, né, essa lembrança da palavra calma. E por quê? Porque feedbacks tem que ser dado com o cérebro e com o coração, nunca com o fígado, né? Então, se você passou uma situação complicada, se o teu funcionário fez derrapou, fez uma nhaca naquele momento, prejudicou pra caramba um atendimento ao cliente ou uma rotina do trabalho e tal, e você está absolutamente possesso, você está indignado, não dê o feedback nesse momento. Não adianta, esse não é um momento propício para que você vá falar com ele, porque certamente o tom, a forma não vai ser a mais adequada. Então a gente não dá feedback com o fígado. Se você se sente realmente numa situação que você está exasperado, indignado, na correria, por um outro motivo e tal, não dê. Dê no momento em que você vai estar calmo, em condição de sentar, conversar com empatia, assim por diante. E também vale para o outro lado. Você também não pode chamar alguém e dar um feedback sem saber como é que ela está naquele momento. Então é muito legal você perguntar, né? Olha, eu queria conversar um pouquinho com você sobre uma atividade sua que você está desenvolvendo. Pode ser já? Aí se você ouvir o seguinte: chefe, estou numa correria danada, olha, eu tive que ligar para fulano, para ciclano, acabou de acontecer um probleminha, um incêndiozinho no meu trabalho aqui e tal, pode ser depois? Poxa, pode ser depois, né? O ideal é que haja um ambiente de calma, de serenidade, para que o feedback seja um feedback realmente construtivo, produtivo e agradável, tá certo? Porque no fundo é o seguinte, tá? Um líder tem que ter realmente a ambição e a obsessão de que qualquer conversa dele com os seus liderados, e o feedback faz parte dessas conversas, faça com que o liderado volte para casa ainda mais afim de voltar a trabalhar no dia seguinte. Qualquer ação que um líder faz e que ele ache que aquilo tornou o liderado menos motivado, ele perdeu energia, ele perdeu o combustível da equipe nisso. Então é isso, gente. Eu acho que você tem que trabalhar com esses 8 ingredientes, né? Fatos, evidências e não impressões. Equilíbrio, feedbacks construtivos sempre, seja de aprimoramento ou de reconhecimento. Empatia, né? Para cada um uma conversa diferente. Diálogo, né? Para que se dê também o direito das pessoas também falarem o que pensam a respeito. Balanço, para que no final fique bem claro o que sobrou dessa conversa. Apoio, para poder criar ações que possam efetivamente fazer com que aquilo seja um momento de desenvolvimento, de crescimento. Controle, para que não se perca no ar, para que você possa acompanhar, você e o teu liderado, para saber se aquele papo realmente está trazendo benefício e para reconhecer também quando isso acontece. E calma, porque calma é com certeza o melhor conselho na hora de se conversar, né? É aquilo que evita de repente os transtornos, que evita os desgastes, que evita eventualmente os conflitos, tá bom? Espero que tenha ajudado você. Me conta aí, como é que você costuma dar os seus feedbacks, o que você acha desse tema e se você acha que esse bate-papo nosso nesse momento vai ajudar você a dar um feedback mais assertivo, mais construtivo e mais bem aceito pelos seus liderados, tá bom? Um grande abraço para você e nos vemos em novos vídeos aí. Tchau, tchau!